Protagonistas, um podcast apresentado por Ariane Lobo e Paloma Mina. Aqui você vai ouvir histórias reais de empreendedorismo e todos os perrengues que fazem parte dessa jornada. Um espaço onde o sucesso vai além do próprio negócio. Protagonizar as nossas histórias é o que a gente busca. Vem com a gente se inspirar? Olá! Está começando mais um episódio de Protagonistas. Eu sou Paloma Mina e aqui comigo está a maravilhosa Ariane Lobo. E antes de a gente contar quem é a protagonista de hoje, eu quero pedir para você apoiar o nosso trabalho. Já é inscrito no canal? Não é? Então se inscreve que tem muito episódio inspirador. Com certeza você vai se identificar. São mais de 30 episódios, né? Hoje é o 41, minha amiga. 41, meu amor. Então assim, tem episódio pra caramba. É quase um cheio MBA. de história linda, cheio de história inspiradora. Exatamente. Então se inscreve que vocês ajudam muito o nosso trabalho ao YouTube entregar mais. Se você tá nos ouvindo no Spotify, segue a gente também. Tem avaliação no Spotify? 5 estrelinhas, pelo menos, né? A gente Pela beleza, pelo menos 5 estrelinhas. Pela simpatia. Não, pelo conteúdo, que o conteúdo é bom. Vamos lá. E, pra finalizar, o Instagram, que é o nosso principal canal de comunicação com vocês. É por lá que a gente compartilha os melhores cortes dos episódios, que a gente bate papo, que a gente também recebe muitas das protagonistas interessadas em vir aqui no nosso podcast. Sim. Então, se você gostaria de vir aqui contar a sua história, entre em contato com a gente através do direct ou também através do e-mail, que eu sempre esqueço, mas a Pá sabe. Podcastprotagonistas@gmail.com. Também é por lá que você pode fazer um Pix pra gente. Se você gosta do nosso conteúdo, quer ver o nosso projeto no ar ainda por muito tempo, por muitas temporadas, já tá na nossa 2ª temporada. Sim. É muito importante você dar esse apoio financeiro também, porque toda essa estrutura maravilhosa custa dinheiro, gente, como tudo na vida. Então, se você puder fazer o Pix, a gente vai ficar muito feliz e a gente vai dar seu nome ou o nome da sua empresa aqui no Prot. Se você for uma empresa, eu ia falar isso, e quiser anunciar aqui no nosso podcast, nós temos espaço disponível Sim. para mostrar sua empresa para as nossas protagonistas, que são super engajadas, viu? A gente é pequenininha, Verdade. mas o engajamento é grande. É verdade, é verdade. A gente é uma comunidade pequenininha, mas todo mundo se conhece, fala e confia nas nossas indicações. Com certeza. Agora vamos falar da nossa protagonista. Ela descobriu cedo a sua vocação para cuidar e fazer a diferença na vida das pessoas. Em dado momento, ela precisou transformar a própria vida para garantir a qualidade de vida. Mãe, médica e colecionadora de resultados incríveis. Esse assunto vocês vão gostar. Vocês vão amar, mulherada! Bem-vinda ao Protagonistas. A nossa protagonista de hoje é Viviane Papalado! Gostou da apresentação? Adorei, amei. Minha cara. Meninas, muito obrigada pelo convite, viu? A gente que A agradece pela gente que presença. agradece. Seja muito bem-vinda. Conta pra gente, assim, a gente sempre gosta de saber um pouquinho do comecinho das nossas entrevistadas. Então, assim, por que da escolha da medicina? A gente já vai dando spoiler de qual vai ser o assunto principal. Vamos por partes. Na verdade, ao contrário da maioria das pessoas que são médicas, né? Eu nunca tive essa vocação desde a infância, assim. Eu quero ser médica desde a infância. Na verdade, eu decidi mesmo lá no colegial, né? E eu sempre fui muito engajada com moda, estilo, eu sempre gostei disso. Mas acabei escolhendo medicina. Não foi, assim, uma questão de vocação, não que eu gostava de procedimentos, nada disso. Eu simplesmente decidi que eu gostava, né? Tinha facilidade por biológicas, tinha facilidade por essa área. E aí decidi fazer medicina. Minha família é muito simples, né? Eu precisava ter uma profissão, né? Que gerasse uma renda, que eu conseguisse me sustentar, levar a vida, e eu optei por medicina. E aí, dentro da medicina, eu tinha inspirações, né? Eu tinha parentes médicos, pediatra, então eu entrei na faculdade querendo fazer pediatria, né? Essa que eu queria cuidar das crianças. E que horas que virou essa chavinha, que você abandonou a pediatria e resolveu seguir outro rumo? Foi no 3º ano da faculdade. Na minha faculdade,
Antes, voltando um pouquinho, a gente não tinha dinheiro para pagar a faculdade. Fiz faculdade de medicina em Jundiaí. Foi meu avô que pagou minha faculdade, porque meu pai só conseguia pagar a faculdade do meu irmão. Meu irmão é dentista. Então, graças a Deus, a gente teve essa ajuda aí financeira. E no terceiro ano da faculdade, é um ano que a gente vai para a área prática mesmo, né? Prática mesmo, pegar a mão na massa é no quinto ano da faculdade. Mas no terceiro a gente já pega, já vai para alguns ambulatórios. E aí eu passei em pediatria, aí eu vi que realmente não era a minha praia. Por quê? Porque chega a criança descabelada, berrando, a mãe surtada, entendeu? Porque eu sou mãe e a gente surta, real, entendeu? E a avó querendo saber mais que o médico, claro, né? Porque a avó tem experiência. Aí eu olhei e falei, gente, mas isso aqui não tem nada a ver comigo, entendeu? Nada a ver. Aí eu falei, não, desculpa, mas assim, não vai rolar pediatria, né? E aí eu fui até mais ou menos os quinto, sexto ano sem saber qual seria a minha especialidade. Eu tinha algumas certezas que não seria ginecologia, que eu já não gostava, mas eu decidi fazer cirurgia geral na minha faculdade. Minha faculdade é muito forte, né, nessa área, e aí eu decidi que ia fazer cirurgia plástica, então são 2 anos de cirurgia geral e 2 anos de residência em plástica, mas já na cirurgia geral, tiveram estágios aí na cirurgia plástica, eu já tinha também visto que não era minha Você ainda praia. não sabia o que você queria, mas você sabia muito bem o que você não queria. Exatamente. Sempre foi assim. O que te fez broxar da cirurgia plástica? Porque o Brasil é um mercado muito bom pra cirurgia plástica, né? Sim, Pensei muito nisso. bom. A Paloma gosta muito de Pix, deixa eu adiantar. Então ela pensou já no Quem Pix. não gosta? Você Cirurgia parece hipócrita, Ariane Lobo. É. Se você não gosta de Pix, deixe seu comentário e fala o porquê, que eu vou bater boca com você nos comentários. Por quê? O que te fez broxar? Na verdade, a cirurgia plástica, ela é muito mais do que uma cirurgia estética. Para você chegar nesse ponto em que você vai operar um paciente particular de cirurgia plástica, você tem aí pelo menos uns bons 20 anos de medicina, não tanto faculdade como formação, e como trabalhar em equipes grandes, ser mal remunerado por muitos anos, finais de semana, noites. Quando você está numa equipe grande de cirurgia plástica, quem é que vai no final de semana trabalhar? Não opera no final de semana, é porque isso é tão Não, eletivo, não opera né? no final de semana, Ah, mas mas opera tem na que cuidar. sexta. Tem que cuidar da pessoa. No sábado, você tem que passar visita no hospital. No domingo, também dá alta para o paciente. Outra coisa, de repente, são cirurgias. Podem haver complicações. Quem vai entrar na complicação de madrugada, num sangramento, é o cara que tá lá começando, tá? Entendi. Então, não foi simplesmente por causa disso, mas foi porque eu não gostei mesmo. A gente vê na cirurgia plástica muita queimadura, tá? Retalhos. Então, isso dá muito trabalho, ficar fazendo curativo. É uma coisa assim, medicina tem que ser por amor. Sim. Tá? Óbvio que a gente gosta e quer ser bem remunerado, mas para você ser feliz, você tem que gostar do seu trabalho. Certeza. E aí eu falei, não, realmente não é cirurgia plástica, não é nada cirúrgico, né? E foi aí que eu comecei a pensar numa área clínica, e aí meu avô, que tanto me inspirou, tanto me ajudou na faculdade, foi minha inspiração para fazer endócrino, e aí eu queria cuidar dos diabéticos. Ele tinha diabetes. Ele era diabético, meu avô. E como todo diabético, comilão, né? De não fazer atividade física, não fazer dieta. Então, eu tomei isso como um desafio para mim. E fui fazer essa parte aí investir nessa parte de diabetes. E o meu TCC, né, foi de neuropatia diabética no final do curso de endócrino. O que vem a ser uma Não faço neuropatia ideia. diabética? Abre o Google aqui, doutora Viviane Papalardo. Neuropatia diabética é uma lesão que a diabetes descompensada, ou uma diabetes de muitos anos, causa nos nervos do paciente. O excesso de açúcar no sangue, ele é tóxico. Ele não é só tóxico para o rim, que o paciente perde o rim. Ele não é só tóxico por nervo óptico, que o paciente diabético fica cego, né? Ele é tóxico também para os nervos. Então, por isso que amputa às vezes. Exatamente. Isso é um problema vascular de amputação, tá? Ele é tóxico para o sistema vascular, mas para o sistema neurológico também, tá? Então, por isso, hoje em dia, a gente tem muita ligação de diabetes com Alzheimer, tá? E tem ligação dessa neuropatia diabética, que é nada mais do que uma dor neurológica
tá? Tipo uma fibromialgia, tá? Mas muito mais exacerbada, que não passa com nenhum analgésico, tá? Então, existem algumas medicações que ajudam nessa dor, mas nada diretamente relacionado a essa neuropatia. Ela é muito difícil de ser controlada, tipo que nem hernia de disco, aquelas dores horrorosas que a pessoa fica toda torta, crônica. É isso. E como o diabético, para chegar nesse ponto, né, de ter uma neuropatia diabética, ele tá com a diabetes muito descompensada, uma coisa leva a outra. A diabetes descompensada piora a dor, e aí a dor piora a diabetes, porque a pessoa come por ansiedade, ela fica triste, aí ela vai descontar onde? Na alimentação. E é uma só falta de conhecimento nosso mesmo, essa neuropatia diabética. Neuropatia diabética, ou é porque é algo mais recente? Não é recente, não. As pessoas não, elas desconhecem mesmo. Porque, por exemplo, essa ligação com o Alzheimer, eu nunca tinha ouvido falar. Nunca tinha ouvido falar, mas eu vou te dizer uma coisa. Meu pai teve um problema, ele tem diabetes já há pelo menos, que eu me lembre, pelo menos 23 anos. Os meus avós tinham diabetes, os pais dele, então a gente conviveu com isso. Ele não cuidou do jeito que deveria, a parte de dieta principalmente. É mais difícil. E aí, só em 2019, ou seja, 5 anos atrás, quando ele acordou um dia sem enxergar, aí ele foi pro hospital, já não era a primeira vez que acontecia e tal, e aí fizeram um check-up e viram o problema do rim. Até 2019, mesmo convivendo com pessoas diabéticas há tanto tempo, eu, Paloma, não sabia, né? Que diabetes descompensada tirava a função renal, que é uma coisa muito séria, muito séria, porque depois que você entra numa diálise, numa hemodiálise, não sai nunca mais, né? Só um transplante, né? No Brasil, um transplante é bem complicado, né? A grande questão é que o diabetes é uma doença silenciosa, tá? A pessoa faz o destro dela, né? Aquele exame da ponta do dedo, chama destro. Ela tá lá 300, 400, ela não tá sentindo nada. Tá? Ela tá com um pouquinho de sede a mais, um pouquinho de preguiça, sono a mais. Só que vai fazer mais xixi, né? Que a gente chama que é a doença dos pólis, né? Polaciúria, que é excesso de xixi, polidípsia, que é sede. E aí e o paciente fica assim por anos com essa glicemia bem alterada. E eu explico assim para os meus pacientes, hoje em dia eu não atendo mais paciente diabético, tá? Hoje em dia meu foco é realmente emagrecimento, mas quando eu atendia, eu falava, o açúcar em excesso no nosso organismo, ele não escolhe um lugar para lesionar. Ele lesiona tudo, tá? Então, ele lesiona o nervo óptico, o nervo dos membros inferiores, a parte vascular e o rim. É tudo ao mesmo tempo. Então, é como ela falou, quando a pessoa descobre, ela simplesmente acorda um dia sem enxergar, o rim dela também não tá funcionando. Sim. E aí nossa, mas aí agora eu tô fazendo dieta, aí agora eu tô fazendo atividade física. Agora, o que tá lesionado, não vai mudar isso. Então, realmente, uma doença silenciosa e perigosa. Bandida. E aí, ficou o spoiler, né? A gente vai falar muito sobre o que? Emagrecimento. Então, se você conhece alguém que está tentando emagrecer, né, Ari Lobo? Sim. Encaminha esse episódio. Você conhece tranquilamente 5 pessoas que estão tentando emagrecer. Encaminha, não vai cair o dedo e nem lascar o esmalte, eu garanto. E mesmo, agora você falou sobre o emagrecimento, agora que a gente já entrou nesse assunto, eu vou fazer uma pergunta. Mesmo dentro sendo endocrinologista, você em dado momento, você passou por um aumento de peso grande. Isso mesmo. Como foi isso para você? Em que momento aconteceu? E como o processo de emagrecimento te aproximou mais, te conectou mais com seus pacientes? Tá certo. Então, vamos puxar um pouquinho mais para trás. Eu fui de uma família de obesos, tá? Quando ela disse assim para mim, Vivi, meus avós eram, meu pai era, é assim, obesidade é assim, diabetes é assim, porque a diabetes tem relação... O meu pai não era obeso não, viu? Mas ela é uma doença genética. Vou deixar esse recado. Qual é o negócio do meu pai? 2 pãezinhos de manhã, 2 pãezinhos de noite, cervejinha, uiscão. Carboidrato, assim. Né? É assim, a diabetes, ela está relacionada, na maioria das vezes, com obesidade, mas ela é uma doença genética, que se a gente colocar o meio ambiente, que a gente chama de epigenética, né, junto, o ambiente, você tem a genética, mas se você tem um meio ambiente bom, então, bons hábitos, boa alimentação, atividade física, você não vai manifestar a doença, tá? Mas não é o que acontece com a maioria das pessoas que tem obesidade. Então, o que aconteceu? Eu vim numa família, né, materna, todos obesos, né, que
descendentes de italianos, né, que pãozinho, como você falou, pãozinho, macarrãozinho. Ah, o que a gente vai fazer? Comemorar. Senta na mesa e come. Ah, passou na faculdade. Senta na mesa e come. Ah, e ganhou um certificado. Senta na mesa e come. É isso, essa comemoração sempre relacionada... Tem um lado muito afetivo da... O lado afetivo relacionado com a alimentação, comida. E aí, eu sempre fui, assim, aquela criança fofinha. Tá? Então, tinha genética, porém, sempre com uma alimentação muito boa dentro de casa, tá? Comendo comida de verdade, fruta. Eu sou de uma geração, acima dos 40, que a gente não tinha acesso a esse monte de comida, né? Esse monte de bolacha, chocolate, todinho, refrigerante. Tinha muito pouco, e quando tinha era muito caro. A gente não comia, assim, refri, a gente tomava em festa de aniversário, quando tinha festa de aniversário, tá? Então, nem no final de semana, nem quando ia em restaurante, nunca. E aí, quando eu saí de casa para ir para fazer faculdade, eu fiz faculdade em Jundiaí, eu vi a minha alimentação piorar demais, porque eu não tinha meus pais ali para me supervisionar. Não que eu não soubesse, eu sabia, mas não queria, tá? E aí, na faculdade, eu comecei esse ganho de peso, né? Já não estava dentro do peso ideal, já era uma adolescente, uma jovem ali, né? Sobrepeso. E aí, juntaram os maus hábitos. E, com certeza absoluta, na minha residência de cirurgia geral, onde eu trabalhava mais de 120 horas por semana, né? Sem final de semana. E aí foi realmente, eu cheguei aos meus 115 quilos e trabalhando pra caramba, e comendo mal, sem dormir. Tem muita ligação, tem essa ligação direta, né, do sono, alimentação, estilo de vida. Eu posso falar uma coisinha? Eu acho engraçado, porque uma coisa que eu acho muito importante a gente falar aqui. Esse episódio, a gente vai falar muito sobre emagrecimento. Mas a gente não tá falando pra ninguém emagrecer. Sim, exatamente. Só que o fato de eu ser uma mulher livre, dona do meu nariz, inclui também, se eu quiser emagrecer, eu ter todo o direito de emagrecer. Mesmo sendo uma mulher gorda, mas que se acha bonita. Eu sou muito gatinha. Uma coisa é a pessoa ser gorda, minha gente. Outra ela é ser feia. Tá cheio de gente magra feia aí. Você também conhece umas 5, pelo menos. Não é verdade? 5 só? Beleza só 5? é uma coisa. Beleza é uma coisa. Magreza é outra. E isso que ela tá falando é muito interessante. Porque assim, quando você vê alguém obeso, ao longo do último século aí, se colou vários estereótipos na pessoa obesa. Então, obesa porque é preguiçoso, obeso não é confiável, obeso é fraco emocionalmente, que eu não sei de onde as pessoas tiram isso. É preguiçoso. Tudo que é de ruim relacionam a pessoa obesa. Só que, aí tem uma coisa pra eu contar pra vocês. Ninguém acorda um dia e fala assim, vou pesar mais de 3 dígitos. Meta da minha vida, vou bater ali, ó. 110, se eu chegar no 120, uhul, perfeito. Nenhum obeso que você conhece ficou obeso porque quis. Eu, no meu caso, eu ganhei mais de 30 quilos no meu último processo de depressão. E você ganha assim, ó. Eu tinha muitas crises de ansiedade, teve um período específico que em 40 dias eu ganhei 7 quilos. Não é muita coisa, doutora? Muita coisa. É muita coisa. E pra perder isso? Não, e pra perder é um sofrimento terrível. Então, eu tô falando isso porque é o meu caso, e foi o seu também. Quando você passa por um processo de estresse muito grande, eu não sei se eu já falei isso aqui, ou se eu já falei particular pra você. Durante o meu processo de depressão, eu queria muito ter alta, porque eu tomava remédios que ajudavam no ganho de peso. Sim. E eu falava pro médico, poxa, eu queria parar, porque eu preciso emagrecer, eu ganhei muito peso. Aí ele virou pra mim e falou assim, mas qual que é o problema? Eu falei, poxa, doutor, eu tô pesando 120 quilos, é muita coisa. E aí ele falou assim pra mim, olha, Paloma, eu tenho aqui pacientes que junto com a depressão e com a ansiedade desenvolveram, se você tivesse parado pra tomar uma cervejinha, ao invés de comer um docinho, agora você seria uma alcoolista. Exatamente. Se você tivesse parado pra usar um doce desse tipo de droga sintética numa festa para ter um alívio num dia e tivesse entendido isso como um caminho para dar com a sua ansiedade, hoje você teria um problema com droga. Se você tivesse começado a comprar, hoje você estaria falido. Então ele falou assim para mim, de tudo que poderia ter vindo com a depressão e com a ansiedade, por mais que você não acredite agora, o peso ainda é dos males, sim, o menor. Mas sejam gentis com as pessoas obesas, porque ninguém fica gordo porque quer, até porque a sociedade julga muito. Até mulheres magras, que não são perfeitas, são julgadas. Sim.
E essa própria cobrança que as pessoas colocam só gera mais ansiedade, é uma bola de neve, né? É uma Não bola de ajuda. neve, não ajuda. Não ajuda. Não Então, ajuda simplesmente não comente. Agora, sobre o que você falou do episódio, que o foco é emagrecimento, é importante reforçar também que aqui a gente não tá falando só de uma parte estética. A gente tá levantando também várias questões de saúde. Óbvio, né? principalmente. Isso eu vou falar isso pra vocês e vou explicar também depois pra você sobre essa parte aí de compulsão e tudo mais. Eu falo pra vocês, Ai, a gente tá? tá super Ai, ansiosa. gente, a porque gente aqui, tá ó, super todo mundo ansiosa. sofre de compulsão. Não, é que eu acho importante que, como eu sou uma mulher gorda, eu tô aqui toda semana, de repente as pessoas falam, nossa, a Paloma vai falar de emagrecimento. Vou, porque se um dia eu quiser emagrecer, eu tenho todo o meu direito de emagrecer. Porque quando eu tava lá chorando, engordando, ninguém foi lá jogar boinha de salvação pra mim. Agora também eu coloco o meu barco pra onde, Você é dona da sua vida. pra onde eu quiser. Exato. Sou, mas assim, eu acho que o problema não é a pessoa resolver emagrecer. A questão toda são os motivos que levam a pessoa a emagrecer. Quero emagrecer porque eu tô preocupada com a minha saúde? Quero emagrecer porque eu quero? No caso dela, foi uma questão de estresse, né? Porque se a gente fala 120 horas semanais, é mais que o dobro de uma jornada normal. de um Normal, trabalhador. exatamente. E eu brinco que é assim, durante a depressão, beleza, eu saí dela. Mas é como se eu tivesse saído e além de ter passado por tudo que eu passei, eu tivesse ficado com uma mochila presa nas minhas costas que eu não consigo tirar com 30 quilos a mais. É justo pra mim conviver com esse peso? Não é, entendeu? Não é meu. Então, só abrir esse parênteses que eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Bom, e por que é tão difícil emagrecer? Pessoas super obesas, pessoas magrinhas que querem perder mais 2 quilos. Não, é e aí difícil ela- pra todo mundo. Não, e aí ela passou por essa questão. Quantos quilos você engordou? Eu devia ter, assim, naquela época, 75 quilos. Tá. E aí fui ganhando peso, E bateu e bati 115. E aí você Quase imagina, eu 50 mudando quilos de a mais. carreira da cirurgia e fui fazer endócrino, porque meu avô era a minha inspiração, era diabético. E aí eu tendo que falar para os pacientes, olha, né, você tem que fazer dieta, você é diabético, você precisa fazer atividade física, você é diabético. Você faz, doutora? Né? Não faço o trabalho. É igual né? dermato com a pele com acne, né? Não cola, né? Não cola. Dentista que fuma, né? A gente já falou isso. Não tem como, né? É a autoridade que você tem que passar. E aí, quando eu fui para essa área de fazer endócrino, eu estava focada em fazer diabetes, porque eu queria ajudar as pessoas diabéticas, meu avô foi a minha inspiração. E acabou que eu fui sendo, assim, a vida foi me levando para a área do emagrecimento. Fui, assim, como eu conseguia, né? O paciente vinha e eu falava, ó, tá bom, você faz isso, você toma isso, e os pacientes tinham resultado. E aí, quem tinha resultado, parece que vira uma curva progressiva, né? Não é nem mais uma curva, assim, não é mais aritmética a progressão, ela é geométrica. Começa... Um te indica para outro, que indica para outro, que indica para outro, e aí começa a lotar o seu consultório. É uma pirâmide. Uma obesa, fazendo todo mundo emagrecer e não conseguia emagrecer. Né? Maravilhosa. E aí, nisso, né, no meu último ano de cirurgia geral, eu conheci meu marido, que era do interior, eu conheci ele na faculdade, na verdade, a gente namorou por um período, depois a gente voltou a se reencontrar. E eu estava obesa, quando ele me viu, ele quase caiu pra trás, né? Falou, cadê? Quem é essa pessoa, né? 40 quilos a mais. E aí, a gente começou a namorar, ele veio pra São Paulo, casei com ele, e ele foi fazer nutrição, porque eu precisava de um nutricionista na minha clínica. E aí, ele falava assim, Viviane, não tem o menor cabimento, né? E eu já tava emagrecendo um pouco, e ele falou, não tem o menor cabimento. Aí a gente começou esse processo. Nisso eu esperei um pouquinho, porque eu fiquei grávida no meio do caminho, né? E aí, como já não era mais novinha, falei, bom, se a gente vai ter mais filhos, vamos ter o segundo filho. E aí, depois da minha segunda bebê, e você fica um pouco meio surtadinha, né? Quando você tem filho, porque além de tudo, você volta a não dormir bem, você já não dorme, porque você trabalha pra caramba. E aí, quando ela tinha 2 anos, eu falei, não, chega. Agora chegou a hora de eu dar o exemplo real para os meus pacientes, de que é possível. E aí eu fui fazer uma pós-graduação de obesidade, sarcopenia. Sarcopenia é baixa massa muscular. Porque ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, né? Elas pensam assim, o que as pessoas falam? O que eu ouvi a minha infância inteira, né? Sendo fofinha, né? Eu não como nada, doutora, mas eu engordo.
tá? Mentira! A pessoa come, mas ela engorda com facilidade, como ela disse, porque a baixa massa muscular não deixa o paciente ter uma taxa metabólica, que é a quantidade de calorias que a gente come diariamente, ser boa. Então, ela engorda, mesmo comendo porcaria, mas comendo pouco, ela engorda, porque ela tem um pouco músculo. Tá? Então, sarcopenia é o nome para uma doença que tem pouco músculo. Então, E aí o metabolismo fica baixo. E a pessoa engorda. Tá? Então, no obeso, a gente não tem só que trabalhar o emagrecimento, a gente tem que trabalhar também o ganho de massa muscular. Então, por isso eu acordo todo dia às 5 horas da manhã e vou lá na academia, entendeu? Doutora, você não sabe o meu caso. Eu tô acordando 4h30 e eu não tô conseguindo ir na academia, porque eu tô com 2 empregos. Que Então vida é isso. difícil. Então é Não, a pessoa vem falar, acorda às 5h30, ela ainda dorme meia hora, mas que eu Tô consegue lucro, ir na né? academia. Mas não eu tô durmo conseguindo. cedo. Eu também vou Você vai? cedo, doutora. Bom, depois a gente conversa sobre Isso. as minhas Depois da questões. sua consulta a gente faz depois. E quanto tempo você levou pra atingir a sua meta de perda de peso? Olha, quando eu comecei em 2012, já foram anos, né? Como toda pessoa portadora de obesidade, né? Ela emagrece, engorda, emagrece, engorda, né? Que a gente chama de efeito sanfona. Isso, a gente... É a minha a próxima gente- a pergunta. gente Eu tô vai aqui colocar isso. ansiosíssima pra Depois, falar a dela. gente fala sobre isso. E aí, eu parei realmente com o efeito sanfona quando foi lá em 2018, quando eu realmente falei, chega, né? Eu já tive meus filhos, agora foi a minha virada de chave, né? Que foi quando eu realmente mudei meu estilo de vida e entendi que eu tenho uma doença que tem tratamento, mas não tem cura, tá? Então, obesidade é uma doença crônica, gente. Igual diabetes, igual pressão alta. Então, quando o paciente chega no meu consultório, eu falo pra ele pergunta assim, doutora, quanto tempo que eu vou demorar pra emagrecer? Eu falo, olha, se a gente for assim, tanto, tal, mas e aí, como é que vai ser quando eu parar o remédio? Aí eu falo, você não vai parar o remédio. Você não vai parar o tratamento. É que nem tratamento de depressão. Você não vai parar. Você não tem cura. Você tem controle, mas você não tem cura. Tudo vai... Ah, mas e a dose? A dose vai depender do seu esforço. Se você conseguir mudar a sua vida, seu estilo de vida, colocar atividade física com frequência, melhorar a sua alimentação, eu vou deixar você com uma manutenção assim. Se você não mudar nada, vai ser isso aqui. Você entendeu? Porque hoje, graças a Deus, as medicações que a gente tem são medicações seguras para serem usadas de uso contínuo. Porém, a dose vai depender do paciente. E é tão difícil emagrecer, por quê, na sua opinião? A obesidade, ela é uma doença e ela tem que ser enxergada assim. Como você falou, né? O obeso é preguiçoso, o obeso é mentiroso. Não é nada disso. Não, mentiroso eu não entendo nunca. Não, tá mentindo, não come nada, mentira. São alterações no nosso organismo. Então, diminuição de GLP-1, que é um hormônio que a gente tem no nosso intestino, alterações no hipocampo. Então, são diminuição de serotonina, que é um hormônio do bem-estar, dopamina, GABA. Então, são alterações em vários locais, tanto no sistema nervoso central, como no trato gastrointestinal. Então, não adianta você dar uma medicação para o obeso. Ele tem que tomar algumas medicações para tudo se encaixar e ele conseguir emagrecer. Então, não existe dificuldade para perder peso. Você vai poder falar com qualquer paciente. Nossa, eu perdi peso em 4 meses, em 3 meses, em 6 meses no máximo. É obeso mórbido, tá? Por quê? Porque antes a gente não entendia, a gente não estudava obesidade. Gente, a obesidade foi diagnosticada com CID em 2000 e, se não me engano, 12 ou 13, tá? Muito Acho que foi recente. 13. É muito recente. Foi considerado doença recente, nesse século, né? Então, a gente achava que a gente tratava... Quando eu comecei a tratar a obesidade, eu vou dar um remedinho pra você vai emagrecer, tchau. Não, por isso que tinha efeito sanfona, efeito rebote, porque a gente achava que não era doença. Então, hoje em dia a gente já sabe, é doença.
E Então- uma vez que você fala que é doença, faz sentido essa questão do acompanhamento dos Contínuo. remédios, do acompanhamento contínuo? Porque tem Contínuo. gente que também fala, ai, mas aí emagreceu porque tomou o remédio. Não, quero ver na Ai, as raça, pessoas, quero ver ai, fazendo elas nunca tão dieta, felizes. quero Ai, ver vamos cuidar da fazendo vida dieta de e vocês. malhando, né? E É. tem gente que consegue, mas essa é uma pequena parcela, porque É. você vai passar por diversos altos e baixos nesse processo, Sim. né? Não, a gente tá falando muito de obeso, mas vamos supor aquela pessoa que tá bem, tá... Sobrepeso, um pouquinho, né? Não, Um ela tá sobrepeso. dentro do MC, certo? Porque a variação é o quê? Uns 6 De quilos? mulher. A gente não fala de quilo, tá? A gente fala assim, em mulher é a porcentagem de gordura. Então, mulher é entre 18% de gordura e 28% de gordura. Beleza, são 10 pontos Isso. percentuais. Deve dar uma Isso. diferença quem tem 18 e quem tem 28. Tem. Beleza. A pessoa que tá aí, que tá tudo certo, vamos supor que ela tá com 25. Isso. Essa pessoa a vida inteira quer perder mais 3 quilos. Mais isso 4 é quilos. normal. Por que essa pessoa também tem dificuldade se ela não tá doente? Porque é aquilo que eu te falei, existe uma coisa chamada déficit calórico. E quando a gente tem aquela quantidade de massa muscular, para ela emagrecer, ela tem que fazer déficit calórico. E na grande maioria das vezes a pessoa não consegue fazer. Porque ela tem fome, porque ela não quer deixar de ter a vida social que ela não quer deixar de beber. Então, isso é muito difícil. Essa é a parte que eu falo que é a mais difícil. É a dieta, tá? Infelizmente, a parte do meu marido, né? E foi ele mesmo que me inspirou nessa mudança aí de vida, porque ele falou, Viviane, você precisa mostrar isso para as pessoas, que você tem que viver isso. Então, é muito difícil. Por isso que todo mundo, mesmo dentro da normalidade, difícil recorre pra à todo mundo. Porque é difícil para todo mundo. É verdade essa história que o corpo é programado pra armazenar... Pra armazenar gordura, porque antigamente, quando as pessoas achavam uma boa caça, lá o homem das cavernas, a mulher das cavernas, quando eles achavam comida, eles nunca sabiam quando era a próxima vez que eles iam achar comida. Não existia supermercado, tá? Só pra vocês saberem. E aí, quando achava comida, a galera macetava. É isso mesmo. Beijo, Ivete. E aí, a gente tem essa informação de guardar, que tipo, que quando a gente começa a queimar muito, algum lugar do nosso cérebro fala assim, e aí, minha filha, vai queimar tudo que a gente conseguiu acumular? É isso mesmo. A gente tá rico aqui de banha? Vamos ficar com essa banha? Você tá louca queimar essa banha? Tá maluca? É isso. verdade? É verdade. Nossa genética é realmente da época das cavernas, tá? A gente não evoluiu na velocidade que a tecnologia evolui, tá? Então, o que acontece? Antes, o cara da caverna, ele ia lá, ele acordava quando o dia raiava. E ele dormia quando escurecia, porque senão o animal comia, enfim. Sim. Então, ele seguia o ciclo circadiano. Não tinha iluminação noturna, tá, pessoal? Não tinha iluminação noturna, não tinha eletricidade. Acho que não tinha nem inventado fogo direito ainda. Então, assim, o que ele ia? Ele não plantava também, tá? Então, assim, ele ia, caçava, comia o máximo que ele conseguia, então por isso essa genética de armazenar, tá? Tudo que a gente come, nosso corpo vai armazenar, ele tem essa proteção, e aí ficava aí, sei lá, dias sem se alimentar, tá? E aí que agora a gente tem alimentação à vontade. Fia, antigamente tinha que ir no mercado, pelo menos hoje em dia. Até a entrega do mercado já vem em casa, então, não tem nem que você dar o trabalho de até o mercado. Você não tem nem que levantar e ir até uma gaveta, pegar um prospecto de uma pizzaria, escolher, você nem fica em pé nem mais pra isso. Largado no sofá você está, largado no sofá você faz o seu pedido. Exatamente. E aí junta, né, essa genética da época das cavernas com o meio ambiente, com alimentação e sedentarismo. Aí é a fome com a vontade de comer. Então, urge a necessidade de fechar o supermercado e derrubar o iFood. Urge a necessidade de derrubar eles pra ontem. Agora eu tenho uma outra pergunta. O efeito sanfona, que você citou agora há pouco. Por que esse bendito acontece e como dar um fim nele? Na verdade, quando a gente fala de um paciente obeso, o efeito sanfona, por que acontece? Porque o paciente, ele suspende o tratamento dele sem acompanhamento. Então, ele achou lá que ele tá... tem gente que tem sonho, né? Meu sonho é de ter 58 quilos. Tá bom, vamos lá. Aí chegou no 58, eu falo, olha, mas a sua porcentagem de gordura não tá boa, ainda não tá no peso certo, você precisa ganhar massa muscular, olha aqui, o seu músculo tá baixo, tá com sarcopenia. A pessoa, no mês seguinte, ela não aparece. E aí que com o metabolismo super baixo, porque às vezes no processo de emagrecimento
piora, perde mais músculo, e aí pronto. Né? A pessoa volta a comer, porque a fome volta, ela suspendeu o tratamento, tá? Então, a compulsão alimentar volta, a hiperfagia volta. O que é hiperfagia, doutora, pelo amor quando de você Deus? come muito, Ah, tá. tá? Assim, alguns episódios compulsivos são de hiperfagia. A pessoa senta e ela come um pote de sorvete, um saquinho de Cheetos desse tamanho, um saco de bala Toffer, e uma coisa de refrigerante inteira. Tem um surto. Né? A gente chama Igual o homem das cavernas. Ela tem que comer toda aquela comida que ela tá vendo. Dentro o obeso, ele tem vários tipos de características. Então, tem o obeso que ele é hiperfágico, tem o obeso com padrão beliscador, que sou eu. Beliscador é aquele que come um pouquinho o dia todo, mas tudo que come é hipercalórico. Então, eu ia lá... Ele não come uma cenoura. Não. Quem dera. Um alface não passa. Ele vai lá e pega e come uma barra de chocolate. Aí depois ele vai lá e come bis. Aí depois ele vai lá, então ele fica o dia inteiro, de meia hora, beliscando alguma coisa. Ah, mas é muito pouquinho. Mas faz a conta no final do dia de 5.000 calorias no dia. É uma matemática, né? Matemática. É matemática. Eu falo isso, é muito simples emagrecer, gente. Emagrecer é matemática. Você gasta isso, você tem que comer isso. O pessoal não sabe nem cuidar da conta bancária, né? Não. Aí vai cuidar, vai ter dificuldade com o peso. Amiga, também, eu tô né? chegando à Com as conclusão calorias. que o nosso problema é trazer a matemática pra nossa vida. Pra nossa vida. Porque Todo mundo passa a vida inteira fugindo da matemática, na escola, inclusive. Não, eu ia bem na matemática, mas assim, na vida adulta eu preciso fazer as pazes com ela. Porque vê que educadora Ela tá em financeira, todo a gente lugar. percebeu que a gente tinha problema. Aí vem agora Agora tá a vendo a doutora. doutora, a gente também percebe que tem um problema. Vamos trazer uma pessoa de matemática aqui, gente? Indica Se tiver alguém alguém pra legal. indicar, por favor. Indica alguém pra gente, por gentileza. Vamos É prosseguir. isso aí. E aí, esse efeito sanfona vem daí. A pessoa para de se tratar, e não é só parar as medicações e voltar a comer. Ela para a atividade física, né? E aí ela parou o medicamento, e aí pronto, ela ganha em curto espaço de tempo. Tudo de novo. Tudo de novo. E aí, ela volta. Né? Ai, doutora, nossa, desculpa. Né? Eu falo, gente, todo mundo pensa, você vai brigar comigo. Pensa numa pessoa que entende. Sou eu. Quantas vezes eu já vivi isso? Engordei, emagreci, engordei. É normal isso. Por mais que repetidamente eu falo, você tem uma doença, você não pode abandonar o tratamento, isso acontece sempre, porque é uma doença, a gente não controla. O paciente suspende ali aí depois ele para a outra, de repente ele se vê descompensado. Mesmo se a gente não tá falando da obesidade, tem Sim. essas outras doenças Porque relacionadas. todo mundo para. Por exemplo, no Natal, no Ano Novo. Você vai lá e se dá o luxo de comer, de parar sua atividade física. Você vai ter um ganho. Mas abre um parênteses, não são só os obesos que abandonam o tratamento, tá? Eu Não, conheço casos Pelo de pessoas contrário, não. tinham câncer e tal, um belo dia falou assim, quer saber? Não, Beijo, me liga. E acontece com várias doenças, não é coisa de obeso, tá? Não fica achando coisa de Não, é que a gente tá falando da área de emagrecimento, que é a área que eu trato, mas Alzheimer, câncer, hipertensão, Em todas as artrite áreas, reumatoide, todas as áreas. As pessoas, Né? Porque tchau. as pessoas, elas têm esse problema, não é só porque a pessoa é obesa, ela tem esse problema de foco, né, de organização. Sim. E também de levar a vida. Uma outra coisa que a gente sempre ouviu, e vocês com certeza vocês ouviram, ai, claro, tá emagrecendo, né, tá tomando remédio. Gente, claro, tá com a pressão controlada, tá tomando remédio. Gente. Remédio serve pra quê, né, meu anjo? Né? É pra ser tomado. Exatamente. Então, assim, não há desmerecimento em se tratar uma doença. Não há desmerecimento em buscar ajuda médica para isso. Nem se a pessoa não está com obesidade, se ela quer atingir um objetivo. As pessoas desmerecem isso, sabe? Não, ela está sendo responsável. Ela está cuidando da saúde dela. Que nem, por exemplo, as terapias injetáveis hoje em dia, né? Começou nos Estados Unidos, lá na região, lá em Nova York, agora é super moda ali na Negócio região... de Ozempic, você tá falando? Não, de vitaminas injetáveis na Tá, veia, tá. né? Os implantes hormonais. São coisas que são feitas desde da década de 60, tá? 1960. Então Tá? são super seguras. Super seguras, mas o medo do desconhecido, né? E assim, de não estudar mesmo, de não se embrenhar dentro dessa área, as pessoas, elas desmerecem. Do mesmo jeito que eu vejo diariamente assim. E aconteceu comigo, tá?
Nossa, agora chega, tá? Você já tá muito magra. Ah, e é isso. As Você tá pessoas com só cara querem de julgar. doente. As pessoas só querem julgar. É. Então, se engordou, é porque, nossa, tá muito gorda. Aí se emagreceu, agora chega, hein? Tá ficando muito magra. Nossa, mas você não tá magra demais? Quem te deu a carteirinha de fiscal do peso alheio? Quem foi que te deu, meu anjo? Porque se for as vozes da sua cabeça, a minha voz agora vai confiscar. Cuida da tua vida. É incrível. Cuida da tua vida, porque uma palavra errada, você não sabe como a pessoa tá, como tá a Isso autoestima mesmo. da pessoa que tá passando na cabeça dela, pode destruir. Às vezes a pessoa tá super feliz porque perdeu 5 quilos. Já aconteceu comigo, no lugar que você tava. Eu toda feliz, fui lá, falei, nossa, passei na nutricionista, perdi 5 quilos. Aí a pessoa olhou e falou assim... Mas era bom você comprar, por conta própria, um Orlistat, viu? Porque você ainda tá muito gorda. Ainda esse problema Você do... fez medicina onde? Exato. Uma pessoa que eu olho pra ela e eu acho ela chupada, é horrível. Então, Aí quase que mas- eu falei, eu pensei como? Eu falei, eu pensei comigo. Quem é ela na fila do pão pra falar Mas o que eu devo ou não tomar, Esse é o perigo. gente? Do 8 ao 80, o importante é a pessoa estar se sentindo bem com ela, né? Eu Então acho. é muito problemático isso de você. Que É. eu acho. E a opinião não tá ajudando, né? Porque aquilo ali só vai deixar Você não a pessoa pediu mais a opinião. frustrada. Você Não, Exato. e quem é você pra dar opinião, meu amor? Hum. Médico não dá opinião de graça, eles cobram. Por isso que a doutora tá aqui linda, maravilhosa, num vestido maravilhoso, porque cobra e deve cobrar bem. E é justo. Você tá dando a sua opinião de graça pra quê? Você acha que você é quem? Quer dar opinião de graça? Aproveita o Big Brother. Passou disso, ó, boquinha fechada. Essa é uma outra coisa que eu ouvi, eu ouço meus pacientes ouvirem muito. Nossa, como você tem um rosto bonito, por que você não emagrece? Você Nossa, fala, eu já ouvi isso várias vezes. Eu já Por ouvi que a pessoa falar isso? O que ela vai ganhar? Eu já ouvi uma pessoa ouvindo falar isso? assim, você tem um rosto tão bonito, que pena que você é gorda. Como se o meu corpo estragasse o potencial do meu rosto. Olha que gente doida. Sim. Pessoa feia que falou isso. Era magra, mas era feia, horrorosa. Por dentro também, né? Exato, Não que é só o pior. não é que é só o pior. porque uma É. pessoa que fala isso, ela fala com a intenção com a falsa intenção de ajudar, né, de dar uma diquinha, mas ela tá ali, ó, querendo magoar, porque não é horrorosa. possível. Eu não entendeu? respondi na época porque porque eu era criança, assim, eu fiquei muito, muito chocada, assim. E eu procurei o meu adulto mais próximo e falei, nossa, fulano foi isso. Ainda bem que você deixa falou. pra lá. Mas se fosse hoje, eu falaria, nossa, e você nem tem a cara bonita e tem a língua tão feia. O seu caso não tem o que fazer, não tem o que fazer. É isso mesmo. Doutora, e você tem um percentual no consultório, não sei se tem estudos relacionados a isso, de pessoas que atingem a meta e depois reganham peso? Olha, a maioria das pessoas que reganham peso, elas, assim, a grande maioria, vou falar pra você, mais de 50%, elas não voltam, tá, em consulta. Às vezes elas procuram outros profissionais. Então, essa Fica estatística... com vergonha de você? Exatamente, muitas. E eu falo para todos os pacientes, não tenha vergonha, eu não vou te julgar. Não é feio, não é vergonhoso. Você tem uma doença e você tá precisando de ajuda, eu tô aqui para te ajudar. Eu recebo muito bem meus pacientes, né? Fico triste, porque a gente vai ter que dar novamente passos para trás para seguir adiante, mas não é vergonha nenhuma. Na verdade, é simplesmente, vamos lá, bora, né? A gente erra muitas vezes parte financeira, Sim. parte emocional, então assim, vamos lá, vamos ajudar, é saúde. Eu não tenho essa estatística fechada para você, mas com certeza é mais de 70% das pessoas. Mais de 70%, 70%. tenho certeza absoluta. Olha, gente, É então, um índice bem alto. então se você falhou, pense que você não está sozinho. Não é com mesmo? certeza. É uma coisa muitíssimo A maioria das comum. pessoas passa por esses altos e baixos, por esse processo. 7 né, em que é cada doloroso. 10 é muita coisa, É né? muita coisa. E hoje em dia a gente já tem uma estatística bem grande, né, e divulgada pela ONU, que em 2032, isso quer dizer o quê? Menos que 10 anos, mais da metade da população no mundo vai ser obesa. Tá? Então, a gente tem realmente um caso de saúde pública. Porque a obesidade, ela não é uma doença que anda sozinha. Ela anda junto com outras doenças. Então, o obeso, ele fica diabético, ele fica hipertenso, ele tem mais câncer. Sim, mais câncer de mama, mais câncer de intestino. Olha lá o tanto de pessoas que têm problema de obesidade, famosas aí, tendo câncer de intestino, tá? Então, a gente tem que cuidar dessa doença com todo carinho e atenção e respeito que ela merece, porque é grave, tá? É uma epidemia que nem a epidemia do Covid.
tá? Realmente é grave, tá? Você citou o Ozempic no meio do caminho. Ele já foi um pouco polêmico, não exatamente ele, né? Porque ele já é próprio para emagrecimento, mas ele surgiu... que tem o Saxenda. Ele é um derivado do primeiro que era o Victoza, né? Que era para diabéticos, exatamente. né? Aí depois foram aprimorando. Hoje o Ozempic, ele é para emagrecimento? Explica um pouco, porque eu acho que ainda existe. É assim, o Ozempic, ele foi uma medicação, né? O estudo que liberou o Ozempic lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil, ele chama Step 1. Tá? E ele foi essa medicação, a semaglutida, é um hormônio, tá? A gente tem esse hormônio no nosso intestino, né? Então é um hormônio que o nosso organismo tem. Então, por isso é uma outra coisa que a gente não entende óbvio, ele é geneticamente modificado, mas a gente não entende tanto esse medo dessa medicação, ou tanta polêmica com relação a essa medicação, mas ele foi liberado para diabetes. Então, o Ozempic, na dose lá de 1 miligrama, que vende na farmácia, é o remédio para diabetes, tá? As doses de emagrecimento, que é uma dose maior, é o Wegovy, que desde 2023, janeiro de 2023, eu lembro, gente, que eu fiz um Reels disso no meu Instagram, ele foi liberado pela Anvisa para ser usado para obesidade, numa dose maior do que o Ozempic, tá? Chama Wegovy. Porém, o laboratório não consegue vender ele no Brasil porque ele não está dando conta de vender o Ozempic. E a Anvisa só vai deixar ele entrar quando ele conseguir atender essa demanda. Então, o estudo que liberou a semaglutida para o tratamento de obesidade é o Step 2, que é a continuação desse estudo, que ele comparou aí os obesos, né, e os diabéticos. E aí eles provaram cientificamente que ele serve para a obesidade. Então ele serve para as duas coisas, para a obesidade e para o diabetes, porém em doses diferentes, tá? Perfeito, perfeito. E aí eu ia perguntar, para emagrecer precisa de disciplina, né? Porque a motivação, ela nem sempre vai estar presente. Muito pelo contrário, a motivação, ela tá lá no comecinho. Sim. E aí no meio do caminho é preciso disciplina para conseguir atingir o objetivo. Quais dicas você dá para quem tá nesse processo de emagrecimento manter o foco? Eu sei que as medicações, elas vão ajudar muito nesse processo, mas como a gente não tá falando só de emagrecer, mas de emagrecer com qualidade, e aí entra essa parte da alimentação, que é a mais difícil, qual dica você dá para a pessoa manter esse foco? Você que foi uma pessoa que já passou por isso. Eu acho que é uma junção de coisas. Você tem que ter, primeiro, parceiros que te ajudem. Então, eu falo muito no meu paciente, quando vem o casal, é muito legal. Quando você tem alguém na sua casa que te ajuda, que arruma a sua comidinha, que te estimula, uma amiga que te acompanhe numa atividade física. Ou você vai lá, de repente, um box lá de CrossFit e arruma uma turma muito legal que você se identifica e eles vão te ajudar. E o que eu consigo fazer pelos meus pacientes são as consultas mensais. A minha presença, sempre estimulando, com um exame de bioimpedância, para ajudar mesmo ele ver o que está acontecendo, como ele está evoluindo, e a consulta com o nutricionista, claro, para ajudar ele, não só na alimentação, mas estimular ele com alimentos diferentes, olha, quando você for lá, um nutricionista bom é um nutricionista que fala assim, olha, quando você for comer a pizza, tudo bem você comer a pizza, mas, poxa, coloca lá no programinha, vê quantas calorias você ingeriu, para no dia seguinte dar uma compensada se você extrapolou naquelas calorias no dia. Então, são pequenas doses de estímulos todos os dias, entendeu? Com uma turma legal, com alguém que te ajude na sua casa, com um médico que te entenda, com um nutricionista que te estimule. É assim, é um pouquinho em horas diferentes, em dias diferentes, e eu falo para o paciente assim, se você tem uma turma, né, que ela de comilança de besteira, de cachaceira, você tem uma doença. Essa turma não pode mais ser a sua turma de todo dia. Meus amigos, entendeu? Gente. Não, de todo dia. Olha, amiga, urge a necessidade de você avaliar isso. Porque o pessoal da área é um pessoal que aprecia.
Sim, mas isso não pode ser a sua realidade todos os dias. Não, mudou muito. Antigamente, também a gente vai ficando mais velha, vai ganhando então, maturidade. Vai ficar um pouquinho cansada, vai ficar um pouquinho cansada, vai preferindo ficar em casa assistir uma série, mas fica deitada também, não ajuda muito. Não. Mas pelo menos não tá ingerindo o negócio. Porque, vamos ser sérios, eu não bebo, né? Pra mim é fácil falar. Mas quando você senta pra beber, você não vai beliscar com uma cenoura. E se você tá num ambiente em que as pessoas estão bebendo, é muito difícil também, não né? beber. E você fica sentado É também. isso, é o ambiente. Sabe o que eu já fiz? Em épocas que eu tava de dieta, eu pegava uma taça, pedia pra colocar tônica zero e Uma taça gelo, bem bonita. pra ter a sensação de que tava bebendo alguma coisa e também para as pessoas não me encherem o saco. Porque aí se você não tá bebendo, as pessoas vão lá. Você é a chata da balada. É. E você vai ficar chata agora? Você não vai ficar bebendo? Então tá, Ai, eu falo. chata é você que quer entuchar álcool nos outros. Gente, olha vai que lá ridículo. e pega uma taça bonita, entendeu? É. Vai lá no barman, eu falo, vai lá, fala pra ele pegar uma taça bem bonitona e coloca uma água com gás lá e tá tudo certo. Um limão assim e tá tudo já certo. vou achar que é um gin tônica, tá porque tudo certo. as pessoas É. são assim. Eu lembro perfeitamente uma vez, um colega meu, num plantão, na época que eu dava plantão, ele tava comendo uma mexerica, gente. Tá? Uma mexerica. Ele entrou lá no conforto médico, tava comendo a mexerica. E eu todo estava. mundo sentiu o cheiro. E todo mundo. E eu, no caso, tava lá almoçando e tal. E começou a entrar uns meninos, né? Os outros colegas do plantão, e começaram a tirar sarro dele, porque ele tava comendo a mexerica. Ai, nossa, daqui a pouco você vai trazer. O que ele falou? Castanhas. Duas castanhas do Pará, brincando, né? Eu olhei pra eles e falei assim, gente, se ele estivesse comendo um McDonald's, tudo bem. Não ia falar nada. Eu falei, uma batatinha, um Cheetos, um salgadinho. Não, gente, entendeu? A gente tem que estimular as pessoas a comerem mais saudável. Não é que elas não podem comer essas coisas, mas no dia a dia, a gente tem que comer comida de verdade. E deixar essas coisas gostosas para uma hora específica. Vai comer? Come, mas escolhe um dia da semana, um período. Você não gosta dia do lixo. Gente, dia do lixo, a pessoa às vezes vai ingerir 10 mil calorias. O meu corpo não é o lixão, não é o lixão da mãe Lucinda. Eu não acredito nesse negócio de dia do lixo. Não, o dia do lixo, às vezes, você coloca... O meu marido, ele tem uma... Ele tem uma tabelinha. Se você coloca no dia do lixo 10 mil calorias, você estraga tudo que você fez a semana inteira. Ingerir 10 mil calorias num dia? Vira cachaceira aí pra você ver se você não ingere. Próxima pergunta, doutora. E o que você diria, você com toda essa sua experiência com obesidade, antes disso com diabetes, para pessoas que procuram você e que estão entre 18 e 28, mas que nunca estão satisfeitas? Olha, eu sempre friso que ela tem que entender, tanto homem, mas isso é mais pra mulher, tá? Que ela tem que entender que ela tá saudável. Todo mundo é livre para olhar pro espelho e se ver do jeito que quer. E buscar o que quiser. Mas eu falo, você tem que entender que você está saudável. Você tem um objetivo, vamos lá, eu vou te ajudar a chegar nesse objetivo. Mas eu acho que a gente tem que ser um pouquinho mais, isso eu falo para todas as minhas pacientes, você tem que ter um pouquinho mais de ser mais leve consigo mesmo, gostar mais do seu corpo, se respeitar mais, porque saudável você está. Cada um tem o seu objetivo de vida, sua porcentagem de gordura corporal que quer. Eu já tive 18% de gordura. Eu tenho pacientes que têm 11, 12, 13. Estão saudáveis? Estão. Acompanhando comigo, né? Fazendo a reposição de vitaminas, reposição hormonal deles. Porém, eu falo, isso não é para todo mundo. Se amar, estar dentro do saudável, tá ótimo. Tá ótimo, para a grande maioria da população. E eu acho que mesmo se você estiver fora dos 28, se você tiver, nossa, eu tô com uma doença, eu preciso emagrecer, você odiar o seu corpo não vai te ajudar em nada. Porque por mais que você resolva hoje, não, eu vou emagrecer, eu vou sair de 115 e vou para 75, que foi o seu caso. Meu amor, você não vai fazer isso de hoje para amanhã. Jamais. Nem de hoje para o final da semana, nem de hoje para o final do mês. É um processo longo. Sim. E você se odiar durante esse processo não vai te ajudar em absolutamente nada. E a gente também tem que pensar o tempo que a gente levou, porque assim, a gente fica anos comendo errado. Quando a gente vai fazer uma dieta que é o resultado... Isso eu falo pra mim mesma, né? Quer dizer, hoje eu tento respeitar mais esse processo. Um dia eu falhei, no outro dia eu vou tentar retomar a rotina de novo, porque antes era assim, já falhei.
Hoje eu tento ir nos pequenos passos. Ontem eu escorreguei, hoje então vou lá malhar, vou tentar comer melhor, sabe? Porque é isso, todo isso, dia. todo Acompanhamento dia. psicológico Sim, é bom. Muito importante, é bom. O psicólogo, ele ajuda demais. Terapia, aí sejam os mais variados tipos de terapia, cada um se encaixa, né? Se identifica com um tipo, mas é muito importante, porque a gente tem que se aceitar. Entendeu? A gente tem que entender que a gente pode e deve sim sempre evoluir e melhorar. Principalmente no quesito de saúde, tá? Até porque a gente está tratando, né? Evitando um monte de doença que essa doença pode nos trazer. Porém, sempre se aceitar, sempre, né? Se respeitar e entender que isso é um processo. É um processo longo. Doutora, a gente tá chegando nos momentos finais do nosso episódio, que tá sendo uma delícia, muito aprendizado, né? Inclusive, eu quero tirar só uma dúvida antes de eu fazer a minha pergunta. Você falou sobre doenças relacionadas com a obesidade, né? Muitas mulheres têm problema de endometriose. Também influencia na questão de... Ou não tem nada a ver? Sim. A obesidade é uma inflamação, tá? E essa inflamação, ela pode causar desordens nos mais diversos órgãos do nosso organismo. Então, com certeza, a obesidade não causa endometriose, mas ela piora a endometriose. Mas a pessoa que tem endometriose, ela tem tendência a ganhar peso? Ela tem tendência... Na verdade, isso não tem por comprovação científica, mas você observando uma pessoa com dor, né? Uma pessoa com um ciclo menstrual, às vezes, descontrolado, ela vai ter... alterações hormonais, compulsões. Vale também pra quem tem o ovário policístico. Sim. Todas essas coisas que pioram na menstruação, né? Exatamente. Então, pode sim levar a desordens hormonais e sim levar a pessoa a ganhar aí peso, né? Perfeito. Agora, a minha pergunta é uma pergunta que a gente faz para todas as nossas protagonistas e qual é o seu vilão, o seu antagonista, aquele vilãozinho que você trava batalhas diárias? A gente tá aqui falando de várias relacionadas ao emagrecimento, né? Que é essa batalha aí, um processo longo. E qual é o seu vilão, doutora? Toda pessoa, né, que tem problema de peso, ela tem aquela pessoa que leva... Facilitador. Sempre. Você assistiu o Doutor Now? Todo mundo tem seu facilitador. Eu não tenho. Meu marido não é meu facilitador, minha mãe, ninguém na minha família é meu facilitador. Eu sou minha facilitadora. De realmente ter aquela dificuldade de manter o foco, como todo paciente obeso, né? Que eu sou portadora de obesidade, estou controlada, porém tenho uma doença, tá? Então, eu vou lá, peço minhas porcarias no iFood, entendeu? Então, com certeza, esse foco aí que todas essas pessoas têm de dificuldade de manter o foco, eu também tenho. Então, é isso, a gente procrastina, a gente não consegue manter o foco. Eu sou uma pessoa normal, como todas as outras. E o plot twist, o momento da grande virada de chave? Com certeza foi em 2018, quando eu falei, não, é uma doença... A senhora não falou quanto tempo a senhora levou pra chegar no seu peso? Então, desde 2018... Foram 6 meses que eu cheguei no meu peso, mas eu não estava com 115. Você estava com quanto? Eu estava com 85 quilos. E foi pra quanto? 58 quilos. Mesmo assim, bastante coisa. Eu fui pra 18% de gordura. Fiquei, magrinha. Mas, quando eu cheguei em 18%, eu vi, eu olhei no espelho e falei, não gosto. Muito magrinha, não é o que eu quero pra mim. E se manter em 18% de gordura, exige muita determinação. Tanto alimentar, quanto na atividade física. Então, eu sou mãe, tenho 42 anos. Eu vou pra Tem festa... mais o que fazer da minha vida. Eu vou sair daqui e eu vou lá pegar duas crianças na escola, entendeu? Que vão me enlouquecer até chegar em casa. Eu tenho uma rede de apoio muito boa, tá? Minha mãe, meu marido são uma rede de apoio maravilhosa. Minha família, de forma geral. Porém, não tem jeito, né? A gente quer final de semana. Aí ele falou, eu quero tomar meu vinhozinho. Eu vou lá na festa infantil, gente. Todo final de semana tem 2, 3. Então, eu vou comer lá a coxinha, o pastelzinho, melhores, entendeu? Né? Então, eu entendi que, pra mim, 23% de gordura, tá ótimo. E é isso onde eu vou. Então, é equilíbrio, tá? Então, mas com certeza, a virada de chave foi quando eu realmente... vivi o que eu prego para os meus pacientes, e aí foi quando
começou... Deslanchou, né? Deslanchou. E você já trazia resultados. Aí quando você Sim. gerou autoridade em você mesmo. É autoridade, Você acha é muito que importante. Você acha que financeiramente foi um momento que você bombou? Com certeza. Tá vendo? Foi quando eu fui lá, quando eu consegui mudar de consultório, fazer um consultório lindo para receber meus pacientes, né? E mudar realmente a vida deles. Porque eles chegam lá e falam, poxa, ela tem autoridade, né? Ela sabe realmente o que ela tá Ela falando. é magra, ela tem um consultório vive. lindo. É isso aí. Vou aqui investir É isso aí. nessa doutora. Eu quero aproveitar agora no final para fazer um agradecimento para Jéssica Ai, Guidoni, que é sua paciente, minha Exatamente. amiga, que foi quem te indicou. Obrigada, Jé, porque foi muito rico, né? A gente aprendeu bastante. Se aqui você não hoje. quer vir no Prot, mas conhece alguém que renderia uma Seja igual a excelente Jéssica. entrevista, né? Faça Seja como a como o nome dela é Jéssica, seu nome pode vir a ser Jéssica também. E para encerrar, a gente vai pedir para você deixar um recado para as nossas protagonistas nessa câmera aqui. Gente, o que eu queria agradecer vocês primeiro, né? E falar para as pessoas que estão nos vendo é que a gente tem que ser realmente gostar de si mesma e procurar saber que a gente tem que sempre evoluir como pessoa em todas as áreas da sua vida. Então, é isso que eu levo para minha vida. Eu sou uma personalidade em formação. Então, eu sempre procuro aprender, respeitar, ouvir o próximo, entender que eu tô evoluindo. Então, eu convido todas as pessoas a isso, a sempre querer evoluir, a melhorar como pessoa. Ai, que linda! Doutora, muito obrigada Imagina, pela sua obrigada presença aí. no nosso podcast, por compartilhar sua história e tanta informação importante. Como as pessoas podem te encontrar nas redes sociais? Eu tenho um canalzinho do YouTube, mas é super pequenininho, não mexo com isso por falta de tempo, né? Claro. Mas que é uma coisa, gestão Mas no de Instagram tempo. você tá direto. Instagram, me conta. @doutora Vivi Papalardo, com 2 P's. Vai Dois aparecer P's no na meio, tela. não no começo, tá? 2 P's no meio. E eu sempre tô lá, sempre abro caixinha de perguntas. Podem me chamar lá, eu respondo. Contem comigo. Vai atender nossas protagonistas? Pode Com chamar, certeza. doutora. Pode. Contem comigo pra ajudar Se a gente vocês não na sua encerrar saúde. rápido, ela vai pedir um cupom de desconto para protagonistas. Mas o Cremesp não deixa, tá? Não deixa, Não não deixa. deixa. Por isso também não falei muito de medicações, porque eles não deixam. É complicado, É tá? complicado. Mas me segue lá que eu falo bastante coisa. Então vai lá. Informação é poder, gente. É isso mesmo. Desde certeza. os primórdios. Bom, este episódio é um oferecimento Hubcon. Estrutura completa com equipamentos de ponta e múltiplos cenários dinâmicos. No Hubcon você conta com serviços de criação publicitária, assessoria de imprensa, produção audiovisual, que é o que a gente está fazendo aqui, e consultoria empresarial. Quer tirar sua ideia do papel? Fale com a gente. Sim, e não deixe de seguir a gente lá no Instagram, hein? Se não segue, vai lá agora, protagonistas.podcast. Segue a gente que por lá tem muito corte de episódios. Se você tá conhecendo protagonistas agora através da doutora, ou enfim, através de qualquer outro meio, dê uma olhada nos outros episódios. Estamos no 41º. Então, são muitas histórias bacanas. Se você quiser participar do podcast, não deixe de entrar em contato. E muito obrigada para quem ficou até aqui com a gente. Exatamente. Vai sair daqui mais informada, quiçá mais magra, que ficou queimando caloria enquanto isso. Se tiver malhando. Aproveita e vê já na esteirinha, Já vê na entendeu? esteira, já vê na Bicicletinha. esteira. Não vamos perder tempo. Vamos perder tempo. Gente, muito obrigada e até o próximo episódio. A gente se vê semana que vem. Tchau, tchau. Tchau. Protagonistas, um podcast apresentado por Ariane Lobo e Paloma Mina. Aqui você vai ouvir histórias reais de empreendedorismo e todos os perrengues que fazem parte dessa jornada. Um espaço onde o sucesso vai além do próprio negócio. Protagonizar as nossas histórias é o que a gente busca. Vem com a gente se inspirar?